tem por tema aí: o Senhor é forte refúgio. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma: foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Amém, glória a Deus. Senhor, obrigado pela Tua palavra, exposta diante de nós. Palavra essa que chegou aos nossos olhos, aos nossos ouvidos por meio da leitura. Será pregada, anunciada essa noite aos ouvidos de cada um que aqui está. Mas que Teu Espírito, ó Deus, possa fazer com que essa palavra também vá até os limites dos ouvidos e chegue ao coração de cada um. E possa, Deus, nos ajudar nas nossas necessidades, naquilo que é necessário na nossa jornada e caminhada contigo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que a gente faz quando os problemas eles surgem? O que fazer diante dos gigantes que se levantam e nos desafiam durante o nosso viver aqui? Às vezes, diariamente, de forma contínua, há gigantes se levantando contra nós. Problemas, dificuldades. O que fazer quando o medo ele bate na porta da nossa alma? Em quem nós confiamos nesses momentos? Em nós mesmos? Nas nossas habilidades? Nas nossas capacidades, forças? Nas pessoas ao nosso redor? Em quem nós colocamos a nossa confiança quando a vida não se encontra como gostaríamos que estivesse? Esse salmo aqui, irmãos, de número 11, ele foi escrito por Davi quando Saul o perseguia. Quando Saul o perseguia por todos os lados. O rei estava louco, mas estava no trono. E ele tinha em suas mãos o poder. E ele estava usando a sua autoridade, o seu poder, para perseguir Davi e querer tirar-lhe a vida. Ele não se submetia a ninguém, a conselhos que as pessoas lhe davam. Ele se julgava acima da própria lei. E por isso, ele perseguia e queria matar Davi. Alimentado por mentiras, oprimia, matava pessoas, encarcerava pessoas. E nesse momento que Davi se encontrava assim, perseguido, se encontrava numa situação difícil, em que havia as ameaças contra ele de tirar-lhe a própria vida. Pessoas ali covardes, que estavam diante dele, diziam para Davi: olha, foge, foge como um pássaro, foge para o seu monte, foge. Eles diziam para ele: olha, foge, porque o inimigo está com a flecha armada contra o seu coração, e não há como você escapar.
E eles dizem mais: não há justiça. Os fundamentos estavam destruídos. Não há fundamento, não há lei que possa te amparar, te socorrer nesse momento, porque ele se encontra acima da lei. Os valores morais estavam arrasados, desde o fundamento, diz aí o versículo de número 3. Então, ele recebe esses conselhos, as pessoas dizendo: olha, ele diz primeiro: o Senhor é meu refúgio, o Senhor é o refúgio da minha alma. E como que vocês dizem para a minha alma: foge como um pássaro para o teu monte? Porque os inimigos estão armados contra ti. E aí o versículo 3 diz: ora, destruídos os fundamentos, quem poderá fazer o que poderá fazer o justo? Ele está dizendo: ora, quando a lei, a justiça, eles são os alicerces da sociedade, eles são destruídos, eles estão fracassados, eles estão, de certa forma, ali não valendo nada, sem força nenhuma. A única coisa que se há de fazer é fugir. E foi esse conselho que deram para Davi: foge, porque ele vai te matar. Foge, porque nem a lei poderá te amparar. Os alicerces, a lei, a justiça, elas estão subjugadas por ele, estão debaixo do seu escrutínio, do seu domínio. Todo o Estado estava aparelhado para o mal. A justiça ali, irmãos, em Israel não existia, era inexistente naquele momento. Não havia segurança jurídica na qual Davi poderia se apoiar. E nesse cenário cinzento, aqueles que só olhavam para as circunstâncias tenebrosas disseram para Davi: foge. A única solução para ti nesse momento é fugir, se esconder. Quantas vezes, irmãos, o medo diz à nossa alma: foge, corre, se esconde, desiste, te tranca, te isola, para. Quantas vezes os problemas, os gigantes que se levantam contra nós, geram esse medo, e esse medo, ele insiste em falar para a nossa alma, em dizer para a nossa alma: foge, se esconde, desiste, para, porque não há mais outra solução. Mas a pergunta é: por que fugir? Por que fugir se você pode confiar em Deus? Por que fugir se maior é aquele que está em nós? Por que fugir se nós cremos e servimos um Deus que é maior do que qualquer circunstância adversa que vem sobre nós? Por que fugir, irmão, se nós temos Deus e nós podemos ir contra os gigantes que se levantam contra nós em nome do Senhor e podemos vencê-lo? Davi sabia disso. Davi já havia vencido o gigante Golias, não pela sua força, capacidade, pelas suas habilidades, mas ele venceu Golias em nome do Senhor. Ele diz: olha, você vem contra mim com espada, com flecha e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor. E ele foi e venceu. Davi foi um homem que enfrentou muitos gigantes, literalmente enfrentou o gigante Golias, e gigantes que se levantaram contra ele: perseguição, medo, ansiedade, preocupações, problemas familiares, problemas no seu reino. Davi enfrentou muitos gigantes, mas ele, irmãos, os encarou. Ele questiona aqui: olha, Deus é o meu refúgio, Deus é o meu refúgio. Ele está questionando: no Senhor me refugio, é Ele que é o meu refúgio, nele que eu confio, é nele que eu coloco a minha confiança. Eu sei que Ele é o meu escudo, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente. E como que vocês estão dizendo para mim: foge como um pássaro? Foge porque os inimigos estão armados, porque eles estão com a sua flecha pronta para alcançar seu coração. Foge porque a lei não te ampara. E Davi, então, irmãos, ele coloca diante desse cenário quais as razões que ele tinha para não fugir ou para continuar confiando em Deus. Ele começa a falar a partir do versículo 4. Então ele diz aí no versículo de número 4:
O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor, seu trono. Seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos do homem. Davi, irmãos, está dizendo: olha, eu compreendo que Deus está no trono. Saul está no trono. Ele é poderoso. Ele tem poder, ele reina, sim, mas o Senhor a quem eu sirvo, ele está no trono do universo, ele continua no seu trono. Os homens, irmãos, por mais poderosos, por mais truculentos, cruéis, maldosos, eles não estão no controle da história. Às vezes ficamos com tanto medo do que vai acontecer, medo do que vai acontecer com a economia do nosso país, medo do que vai acontecer no futuro. Mas nós temos que crer, irmãos, que acima dos governantes deste mundo, das nações aqui, está Deus, o nosso Deus. Esses governantes e reinos, eles ascendem ao poder, mas também eles descem do poder, eles caem do seu poder. Deus, ele levanta reis, mas também ele destrona esses reis, ele tira do trono. A história está cheia de exemplos como esse. Deus, ele levanta reinos e ele abate esses reinos. Quantos reinos poderosos se levantaram? Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Império Romano. Ainda se levantará o anticristo, por mais poderoso que ele é, que vai ser, mas não tem mais poder do que Deus. Deus levanta, mas Deus também faz cair. Deus levanta, mas abate esses reinos. Então, irmãos, seu trono, o trono de Deus, ele é eterno. Seu poder é irresistível. Ninguém pode desafiar sua soberania e prevalecer. Hoje o que a gente liga os jornais é que fala sobre isso. Estão tentando, estão invadindo a soberania de determinada nação, de determinado país. E é um tentando invadir a soberania do outro, as acusações. Mas, irmão, ninguém pode desafiar a soberania de Deus e prevalecer. O Deus soberano está atento. Ele diz: olha, Deus está no trono, e Deus está atento ao que está acontecendo na terra. Seus olhos sondam os filhos dos homens. Deus, irmão, está lá, mas ele está vendo tudo o que acontece. Deus sonda o nosso coração, Deus sonda a nossa alma. Por mais que talvez as pessoas ao nosso redor não saibam o que acontece conosco, no nosso íntimo, no nosso lar, na nossa casa, na nossa alma, Deus sabe. Deus conhece. Deus sabe o que se passa dentro de você, seus medos, seus traumas. Deus sabe das suas fraquezas. Deus conhece. E é isso que dá força a Davi. Saul é poderoso, é maldoso, está no trono, mas o Deus a quem eu sirvo, ele está no trono do universo. Ele está vendo o que está acontecendo. Ele vê a maldade dos homens, aqueles que maquinam o mal e colocam em prática seus planos, podem escapar do olhar da justiça humana. É o que a gente tem mais visto, irmãos, mas jamais poderão se esconder daquele que tudo sabe, daquele que tudo vê e daquele que tudo sonda. Nenhum homem poderá esconder-se de Deus. Nenhum de nós poderemos escapar do Deus que tudo sabe, tudo vê e tudo sonda. É isso que dá força da vida. Davi disse: olha, eu vou prevalecer por isso. Vocês dizem para mim fugir, para mim me entregar talvez. Vocês dizem que eu vou morrer, que não há escapatória. O inimigo é mais forte. Suas armas estão armadas contra mim. Justiça não há que poderá me valer. Mas Deus está no trono. E esse Deus tudo vê. Esse Deus tudo conhece. É esse Deus, irmãos, que nós devemos confiar a cada dia. O Senhor está vendo a tua vida, tua dor, teu problema, tua necessidade.
Davi então segue, irmãos, e ele diz aí no versículo de número 5: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Davi então ele compreende que Deus ele põe à prova tanto o justo quanto o ímpio. Deus está provando tanto um quanto o outro. O justo ele é provado para ser aprovado. Ele é provado como o ouro é lançado ali no candinho, naquele lugar que o ourive coloca o ouro quando ele vem para separar, para tirar a borra, as escórias, aquilo que não serve, e purificar, fazer com que esse ouro se torne limpo, puro, valioso, precioso. Ele tira todas as escórias, ele é colocado diante de um fogo de temperatura bem alta. Somos provados, irmãos, somos provados. O justo, ele é provado. Passamos por provações nessa vida. A Bíblia diz que nenhuma provação é maior do que a força que há em nós. Deus não nos dá uma provação que nós não podemos suportar. Se você tem um limite de provação, Deus nunca vai permitir que a sua provação vá além daquele limite. Deus conhece. O ímpio, porém, irmãos, ele é como a escória consumida pelo fogo. A alma de Deus abomina aqueles que amam a violência. Davi está dizendo, Deus, a alma dele não tem prazer, mas ela se abomina naquele que ama a violência. Como reto juiz, ele galardoa o bem e pune o mal, ama a justiça e aborrece a violência, recompensa a benignidade e castiga a opressão. Davi está dizendo, olha, Deus está no trono, Deus vê, Deus coloca à prova tanto o justo quanto o ímpio. O justo, ele é provado para ser aprovado. O ímpio, ele é provado como as escórias. Ele é destruído ali no fogo. Ele é destruído. Está dizendo que vai destruir é Deus. Os meus inimigos, os meus medos, as minhas aflições, os meus problemas, eu coloco diante de Deus, que é reto juiz. E aí, ele continua dizendo quais as razões pela qual ele confia em Deus, quais as razões pela qual ele não dá ouvido a quem diz foge, a quem diz se entrega, a quem diz não há escapatória para você, a quem diz nem a lei poderá te amparar. E aí ele diz, ainda continua aí, agora no versículo de número 6, fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, o vento abrasador será parte do seu cálice. Davi, irmãos, ele compreende que os perversos podem escapar dos tribunais da terra, mas não do juízo de Deus. Não. Deus, irmãos, não é um ser como as pessoas dizem, Deus é bom, Deus não faz vista grossa ao pecado. Não, Deus não faz vista grossa ao pecado. Ele exerceu juízo no dilúvio, ele exerceu juízo na Torre de Babel, Deus exerceu juízo na destruição de Sodoma e Gomorra, Deus exerceu juízo enviando 10 pragas ao Egito, Deus exerceu juízo na queda de Jerusalém, mesmo sendo o seu povo, mas que desobedeceu, bem como dos poderosos impérios egípcio, babilônico, assírio, persa, grego, romano. Deus exerceu juízo a esses impérios do passado. Ele fará, irmãos, chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre. O vento abrasador será parte do cálice dos perversos. Aqueles que permanecem nos seus pecados, na dureza do seu coração, terão que enrostar, encarar, frente a frente, Deus no dia do julgamento. A ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso,
Todos estarão, aqueles que não se dobrarem diante de Deus, que continuarem perversos, permanecerem na dureza do seu coração, enfrentarão a ira do Deus poderoso no grande dia chamado juízo. Davi está dizendo, olha, eles podem até escapar, passar pela vida aqui e escapar do juízo dos homens, da justiça humana, mas eles vão encarar o juiz da eternidade. Estarão diante do trono branco, do juízo eterno, e não haverá como escapar. Ninguém poderá escapar daquele dia. Davi está dizendo, olha, eles serão punidos, por mais que talvez haja injustiça, mas haverá punição. E aí Davi continua e ele diz, ainda no versículo de número 7, ele diz, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Davi compreende, irmãos, que os justos receberão a maior de todas as recompensas. Ele está dizendo, eu agora no momento estou perseguido, estou sendo caluniado, ameaçado, as pessoas dizem para mim fugir, que não terá para mim salvação, que a lei, ela está presa nas mãos de um soberano humano, opressor, e não poderá valer-me nesse momento. Mas ele compreende, dizendo, os justos receberão a maior de todas as recompensas, maior de todas. Porque o Senhor é justo, irmãos, Ele ama a justiça. Ele não inocentará o culpado, nem culpará o inocente. Essa é a grande verdade. Quem é culpado vai receber justiça. Quem é inocente não será culpado, receberá a graça, a misericórdia de Deus. Nos tronos da terra, a injustiça ela verte-se, irmãos, adornada. Juízes vertem suas togas manchadas de corrupção. A gente tem visto. Nós moramos num país em que é visto lá fora como o país da corrupção, em que parece que a corrupção vale a pena. A gente vê pessoas que foram condenadas a 200 e tantos anos de prisão, estão em liberdade. Pessoas que foram condenadas por desviar verbas e mais verbas, dinheiro público, da saúde, da educação, da infraestrutura, voltando ao poder, ascendendo ao poder novamente, porque a justiça branda, a justiça falha, porque as cortes são compradas. E a gente fica indignado diante de tudo isso. Tribunais tornam-se o próprio braço da violência, a força da violência, porque dizem, não, a gente pode comprar, a gente é amigo do juiz, do promotor, tal, que vai dar a sentença. Porém, irmãos, no tribunal de Deus, a justiça senta-se no trono. A justiça está sentada no trono de Deus e ela não é cega, ela vê. A retidão governa em todos os julgamentos de Deus. Deus é reto. Davi está dizendo, por mais que as leis, aqueles que deveriam aplicar as leis para me proteger, para me guardar, estão vendidas, compradas. A justiça de Deus, ela prevalece. A justiça de Deus, a retidão de Deus prevalece no julgamento. Enquanto os ímpios sofrerá uma saraivada de fogo e enxofre naquele dia, os retos contemplarão a face do Senhor. Os retos contemplarão a face do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 4. Se os irmãos quiserem acompanhar, diz assim, Apocalipse 22, 4. Vamos ler a partir do versículo 1, irmãos, para a compreensão do texto ficar exata.
Apocalipse 22, assim: então me mostrou o rio da água da vida. A visão que João, o apóstolo, teve da cidade santa. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra extremidade, a margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Está dizendo, olha, enquanto naquele dia do juízo, os ímpios que praticaram maldade, que não creram em Deus, que continuaram duros, irão receber uma saraivada de fogo e enxofre. Os retos contemplarão a face de Deus. Irmãos, de todas as alegrias do céu, de todas as bem-aventuranças por vir, nenhum pode comparar-se a esta, de nós contemplarmos a face do glorioso Redentor. Já pensou nisso? Você vai ver Cristo, você vai contemplar o Senhor. O Sproul, já falei isso aqui, o Sproul, teólogo dos bons teólogos que tivemos recente, ele faleceu em 2017, em 14 de dezembro de 2017. Ele escreveu um livro, e o livro é Boa Pergunta. Nesse livro as pessoas faziam perguntas para ele, e perguntaram, eram perguntas que ele tinha um programa de rádio lá nos Estados Unidos, e as pessoas faziam perguntas, vários tipos de perguntas, e perguntaram para ele, em uma dessas perguntas, num desses programas, quem ele queria ver, as pessoas que ele queria ver primeiro no céu. E aí ele dizia, eu queria ver meu pai, porque o pai dele foi quem levou ele a Cristo. Ele foi crer em Cristo depois que o pai dele morreu, mas o pai dele era quem levou ele a conhecer a Bíblia, porque o pai dele deu um AVC e não enxergava direito, mas todo dia queria ler a Bíblia e lia com a lupa. Quando não conseguia, pedia para ele ler a Bíblia para ele, e ele mesmo sem ser crente, mas ele lia a Bíblia para ele. E depois que o pai dele morre, ele então se converte, ele é convertido pelo Senhor, se tornou um dos maiores teólogos do século XX. E aí ele diz, eu queria ver meu pai. A outra pessoa que eu queria ver, o profeta Jeremias. Mas primeiramente eu quero ver o meu Senhor, correr e abraçar ele, e agradecer por o que ele fez por mim ali na cruz. Irmão, já imaginou isso? De todas as belezas que haverá, as alegrias do céu, nenhuma dessas bem-aventuranças, nenhuma se compara a essa de nós estarmos diante do Senhor Jesus. Nenhuma. O apóstolo João traduziu essa verdade assim, em 1 João capítulo 3, versículo 12, ele diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então, nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos nem como vai ser. E ele diz, sabemos que quando ele se manifestar, quando Cristo voltar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, irmãos, em face dessas verdades que foram ditas aqui, quando os covardes aconselharem você de fugir,
Quando o medo querer tomar conta da sua alma, diante das circunstâncias, diante dos problemas que há em você, dizer: olha, foge, te entrega, te esconde. Não faça isso. Quando você se sentir acuado pelo medo, diga: eu não preciso fugir, eu posso confiar no Deus Todo-Poderoso. Eu não preciso fugir dos problemas relacionais, dos problemas financeiros. Eu não preciso fugir dos problemas familiares, dos problemas de ansiedade ou depressão, qualquer problema que for, de enfermidade. Eu não preciso fugir. Eu confio no meu Deus Todo-Poderoso. Foi isso que Davi disse. Diante desses conselhos, das pessoas dizendo: foge, te entrega, te esconde, não tem jeito, tu vai morrer. Davi disse: eu não posso fazer isso, porque Deus é o meu refúgio. Ele é o meu refúgio. Eu sei que a aprovação é para me tornar mais precioso, mais valoroso, mais forte. Eu posso não ser amparado pela justiça aqui. Aqueles que deveriam agir com justiça não agem, eles não escaparão da justiça de Deus. Aqueles que não se dobram diante de Deus serão punidos com fogo e enxofre. Mas nós seremos bem-aventurados e contemplaremos a face do Senhor. Amém? Glória a Deus, irmãos. Que Deus nos fortaleça a cada dia com a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus, obrigado pela tua bendita palavra, que tem falado ao nosso coração. Ajuda